Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Campos, sou CEO da Bend. Gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade. Sejam bem-vindos, a mais um evento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje a gente vai explanar um pouco sobre a implementação da lei e o processo de certificação. Então, alguns lembretes. A Bend está há mais de 10 anos no discurso do tema, ciente de que a Lei Geral de Proteção de Dados entraria em vigor em algum momento, de forma que era fundamental apoiar todos os seus associados e a indústria da comunicação para que tivéssemos um patamar de adequação da lei. Em 2018, estivemos em Brasília, Toninho Rosa e eu, para a sanção da lei, com o então presidente Michel Temer, e logo na sequência nos unimos ao grande esforço da coalizão multissetorial, muito bem conduzida pelo Dr. Vitor Moraes, que está presente, e os demais membros de outras associações e entidades, criado para que a lei entrasse em vigor apenas em 2021. Todos fomos surpreendidos com o início da lei agora em 2020. A Bend, pela competência da associação, já estava preocupada para acolher todos os associados e o mercado. Então, a gente viabilizou um caminho para a implementação da lei ao longo desse período de 10 anos. Então, para os associados, a gente desenvolveu vários trabalhos, como ciclos de encontro, webinar, cursos, consultoria, e a cereja do bolo, que é a certificação. Ela é acessível a todo o mercado, permitindo que as empresas de diversos tamanhos possam estar bem concisa, e mostrar isso tudo ao mercado. Então, a Érica Natali representa a empresa Pluris, ela vai falar no meio desse bate-papo, é a primeira empresa certificada, como foi o processo, e explanar um pouquinho para vocês que estão participando. Então, a ideia desse encontro é, de fato, a gente bater um papo informal, apresentando duas empresas, uma representada pelo Ney Maratona, que é a Veles, e a outra pelo Caio Ribeiro, que é do grupo KA, e é muito forte aqui na Bend com a DIN, que é uma das empresas do grupo, que vai falar um pouco do cenário das empresas dele, e depois o Vitor e o Paulo Martins da BV vai explanar um pouco sobre a lei e vai falar um pouco para a gente sobre a certificação. Então, assim, de forma proposital, a gente vai deixar o Vitor e o Paulo por último, onde a gente vai ter mais informações dos dois e informações e dúvidas mais possíveis dos outros participantes. Então, o Dr. Vitor Moraes representa a Moraes de Andrade, Paulo Martins, a Bureau Veritas, Caio Ribeiro, Grupos KA, Neymar Veles, Market Solution e a Érica Natália, Pluris Media. Então, vamos lá. Vou começar o bate-papo falando um pouquinho com o Ney. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Ney, sobre o seu setor referente à implementação da lei. Se isso tende a criar novos nichos de mercado para vocês ou restringir. E quais são as sugestões para avançar as ações e projetos nesse momento em que a lei está sendo implementada? Oi, Cláudia. Bom dia a todos, mais uma vez. A Veles, dando um overview da empresa, tá? A Veles é uma empresa de tecnologia da informação, tá? Com expertise nas áreas de dimensionamento de mercado, segmentação e estratégia para market service, geolocalização e outras soluções em tendências de Big Data, tá? Um dos reflexos, que eu acho do nosso setor com relação à lei, de uma maneira simplificada, eu acredito que no momento que ela entrou em vigor, ela deu um impacto assim negativo, tá, para o nosso setor, mas ao longo do tempo, eu acredito que surgirá um ambiente mais seguro, tá? Um ambiente mais seguro e adequado com os direitos fundamentais, com mais liberdade e privacidade assim no nosso setor, tá? E um ponto importante, com a normalização e a implementação da LGPD, uma parte fundamental é que as empresas serão mais competitivas diante delas, assim, diante de um ambiente mais seguro e regulamentado. Assim.
E o cumprimento das normas nas rotinas das empresas, elas se tornarão mais seguras, tá? Facilitando a implementação de novas tecnologias, estimulando a inovação dentro das empresas, tá? Como, por exemplo, a implementação de certificados, tá? E, assim mesmo, as atribuições de selos de qualidade. Tá, Claudinha? Voltei. Tá bom. Caio? Oi. Vamos lá. Dentro, você tem um grupo, você quer falar um pouquinho, se apresentar, falar um pouquinho do grupo? Eu peguei alguns pontos, assim, imaginando que dos diversos projetos e iniciativas que vocês têm, desde machine learning, analytics, não sei se é este caminho que você quer falar ou outros pilares. Eu vou, enfim, trazer minha contribuição, naturalmente sem entrar em nenhuma seara que eu vou ficar muito aquém do conhecimento dos outros participantes aqui. Então, eu prefiro falar sobre o nosso cotidiano no grupo e dos nossos clientes, e para isso eu preciso falar um pouco do que a gente faz. O Grupo K é um grupo de pequenas empresas altamente especializadas na chamada Customer Experience, ou seja, todo o ciclo de relacionamento entre uma marca, uma empresa e seus clientes. Desde o primeiro momento do contato dessa marca na divulgação, através de mídia digital, passando pelas interfaces de contato, sites, e-commerces, a gestão do relacionamento dos clientes no CRM e o atendimento, né? Sem desprezar o apoio à força de vendas e tal. Então, esse ciclo completo de relacionamento dos clientes com as marcas passa, inevitavelmente, por tecnologia. E uma vez que passa por tecnologia, ele vai deixar as pegadas dos dados por todo esse caminho, né? E a gente está falando também de ponto de venda físico, onde o cliente opta por se identificar, né? Atendimento telefônico, onde igualmente tem essa identificação. E aí a gente passa por vários outros pontos de contato em profusão, redes sociais, e-mail, chat, WhatsApp, por aí vai. Então, o que tem acontecido, de maneira geral, é que os pontos de contato de relacionamento com os clientes têm se ampliado de maneira bastante importante. E isso é um drive, é uma força, é uma puxada do negócio, né? Então, as empresas investem em novas interfaces de relacionamento com os clientes, baseado no que eles entendem que seus clientes preferem, uma vantagem competitiva frente à concorrência e acompanhamento de alguns benchmarks, alguns bons exemplos em mercados mais maduros que o Brasil, notavelmente os Estados Unidos. E por trás disso, você tem muitas questões de direta relação com a Lei Geral de Proteção de Dados, também com as leis dos Estados Unidos e Europa, né? A GDPR mais bem estabelecida, naturalmente. Então, a gente acompanha muito desse processo junto aos nossos clientes. No nosso grupo, nós temos empresas de especialidade de tecnologia em alguns fabricantes, notavelmente Oracle, mas também agora Salesforce, Zendesk, outras grandes empresas de tecnologia têm parceria com algumas empresas do grupo, além de desenho dessa Customer Experience e das interfaces. E acho um ponto relevante, né, comentar sobre a importância de uma percepção global sobre todo esse contato do cliente com a marca, porque é aí que você começa a se preparar para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, você precisa entender o que a sua empresa tem de relacionamento com o seu cliente, quais são esses pontos de contato, e a partir daí implementar as melhores práticas que atendem à Lei Geral de Proteção de Dados, mas veja, ela atende também o bom senso, né? A lei nasceu com um propósito que atende o anseio da sociedade. E fazer isso não deveria ser obrigação, deveria ser um desejo, né? E a lei, claro, nasce para coibir abusos de empresas que deliberadamente fazem uma má prática do uso de dados, mas, afinal de contas, por que não melhorar a experiência do seu cliente, tratá-los de uma maneira mais respeitosa? Isso
como eu disse, começa na interface. A tratativa de dados é um tema de grande importância, porque toda a pegada digital do cliente é registrada, e aí acho que um primeiro tema, um desafio importante para as empresas, como fazer a guarda e gestão desses dados com governança, porque ter mais pontos de contato implica em mais complexidade em captura e gestão e organização de dados. E é um desafio grande, um desafio bastante importante. E indo em direção exatamente ao atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, essas próprias interfaces e algumas outras especialmente dedicadas para o fim de atender a legislação, devem ser a ponte entre os clientes e as empresas. Por exemplo, para o cliente poder, de alguma maneira, pedir, por exemplo, a exclusão dos seus dados de uma base de dados de uma empresa. E essa base de dados tem que ser igualmente essa empresa gerindo a sua base de dados tem que ser igualmente capaz de executar esse pedido. E não é fácil, porque as empresas, principalmente os grandes varejistas e bancos que a gente trabalha, são empresas sofisticadas e muitas vezes a guarda desses dados acontece em repositórios totalmente diferentes e sem uma linha de tempo, sem um ingrediente comum que conecte todos esses dados. Então, excluir todos os dados ou todas as informações acessórias acerca de um cliente não é tarefa fácil e às vezes nem tarefa possível. E nesse sentido, as empresas se movem na direção de conseguir atender isso e muitas em grau mais avançado, principalmente as que têm atuação global, principalmente na Europa, onde a lei já está melhor estabelecida. Não vou colocar meus comentários aqui sobre o que eu acho da situação aqui no Brasil, vou deixar para um fim de debate, se tiver tempo. Mas outras empresas não, porque afinal de contas a gente tem uma situação desafiadora de mercado para todo o planeta, né? Uma pandemia global que trouxe mudanças imperativas e sem aviso prévio para que as pessoas pudessem se adaptar, e nem sempre a Lei Geral de Proteção de Dados tem tido uma pauta que deveria ter, ou que poderia ter, não fosse dois ingredientes, né? A falta de visibilidade do real início da validade da lei, que foi uma surpresa. Surpresa nunca é bom para negócio. Eu não sei se alguém avisou Brasília, mas enfim. E outra que foi a pandemia, que trouxe desafios imensos para as empresas de gestão, operação, mercado, né? E então, acho que nesse sentido, espero poder colaborar ao longo da nossa conversa aqui. Tá certo. Érica, obrigada, Caio. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória com a gente aqui na Bend. Você participou do ciclo de encontros, enxergou uma possibilidade dentro da certificação. Queria que você falasse um pouquinho da Pluris e mencionasse aí o processo de certificação, que vocês estão aí na contramão. Isso é uma grande vantagem para vocês. Bom dia a todos. Queria iniciar aqui agradecendo a Bend pela oportunidade desse bate-papo, tirar dúvidas a respeito desse assunto que tem sido pauta, né, de grandes discussões, muitas dúvidas. Então, obrigado pela oportunidade. E a Pluris Media, ela desde muito cedo entendeu que estar sustentada por processos faria uma diferença competitiva no mercado, uma vez que a Pluris faz atendimento, relacionamento ao consumidor. E hoje nós somos um CPO com total voltado para a qualidade de atendimento. Então, logo que começou a se falar de LGPD, nós já começamos a olhar para isso com um olhar bastante atento e entendemos que, assim, a LGPD, na verdade, é uma prática ética, né? É trazer a ética para o negócio. E isso nos interessou muito, independente de quando ia entrar ou não a lei, nós entendemos que isso tinha muita similaridade com as bases da Pluris e decidimos mergulhar no conhecimento dessa lei e implementá-la independente das
Deu uma falhada. Decisões que viriam no primeiro ciclo, né, de discussões, apresentação, foi o primeiro contato mais estruturado que teve no mercado, assim, para que a gente entendesse essa nova lei. E nesses encontros houve a possibilidade da gente conhecer a possibilidade de certificação na LGPD. E aí começamos esse namoro aí com a Bend, com a Bureau Veritas, para partir para essa certificação. Quando chegou esse ano, veio essa questão da pandemia, e aí todas as empresas precisaram repensar os custos, né, que teriam no decorrer desse ano. E a Pluris, como ela tem esse pilar de qualidade muito forte, e nós temos o total apoio do nosso presidente, do Guilherme Porto, ele enxergou a certificação como um investimento e não como um custo. E partimos para a continuidade do processo de certificação. Processamos pelo processo de gap análise, o John nos apoiou muito, foi um conhecimento incrível que ele passou para a gente. E depois de ter passado pelo gap análise, eu arrisco dizer que, assim, uma empresa estar tranquila e se considerando adequada, sem ter passado por um processo rigoroso, né, de olhar para todos os processos, de olhar para o software, porque também houve quase que uma lenda aí em algum momento da lei de que um software resolveria, de que um software traria essa adequação para as empresas, e isso não é verdade. A gente precisa revisitar processo, a gente precisa ter fluxos muito claros. Então, nós consideramos que a certificação foi fundamental para que a gente chegasse nesse momento com bastante tranquilidade e segurança de apoiar os nossos clientes, porque, como vocês todos disseram, veio meio que todo mundo sabia que ia acontecer, mas aconteceu no momento que pegou todo mundo meio de surpresa. Então, já ter passado pela certificação, já estar com conhecimento para poder apoiar os nossos clientes tem sido... Tem feito muita diferença e tem sido bastante rico para a gente poder ter esse papel de parceiro dos clientes, apoiando os clientes e continuar sempre contando com o apoio de vocês, que qualquer dúvida a gente volta, pergunta e vem descobrindo juntos aí os caminhos que a gente tem que trilhar. Mas a experiência da certificação realmente valeu a pena. Que bom. Então, pegando o gancho da certificação, eu gostaria que o Paulo se apresentasse, da Bureau Veritas, e falasse um pouco do processo da certificação, depois a gente passa a palavra para o Victor e abre para perguntas. Ok, Cláudia. Bom dia a todos, agradeço a Bend pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho de informação junto com todos vocês a respeito do processo de certificação da norma de proteção de dados pessoais do Bureau Veritas Bend. Vale a pena contextualizar um pouquinho, né, porque em certificadora nós vamos estar no final desse processo, né. Existe todo um processo de adequação que precede o processo de certificação e ele é de extrema importância para as empresas poderem se adequar. Mas falando um pouquinho mais da norma, né, é importante ressaltar que a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a nossa LGPD aqui no Brasil, pelo fato de ser uma lei, ela tem que ser atendida, né? Não há no mercado, basicamente, uma certificação de LGPD, né? O que nós criamos, e isso já vem da experiência do Bureau Veritas lá na Europa, com o GDPR, é uma norma técnica
que tem como estrutura o conhecimento das normas básicas de sistema de gestão, né? Como a própria Érica colocou, né? Colocando todo esse processo num formato de processo, né? E interação desses processos para o atendimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, essa norma ela foi estruturada com base na 27001, que é a norma de Sistema de Gestão de Tecnologia da Informação. Ela leva em consideração aspectos de gestão em geral, que é a estrutura dorsal das normas de sistema de gestão, que é a ISO 9000, leva em consideração a 27701, leva em consideração parte da GDPR e o LGPD aqui do Brasil. Então, a ideia dessa norma é possibilitar para as empresas uma certificação voluntária, né, sempre deixando isso bem claro. A ABEND, quando tomou conhecimento da norma do Bureau Veritas, demonstrou interesse, como a Cláudia colocou muito bem, no sentido de disponibilizar esse acesso aos associados. Nesse sentido, foi feito um trabalho técnico entre a ABEND e o Bureau Veritas para poder acrescentar na norma técnica requisitos que são específicos da ABEND, por isso que a norma técnica e a certificação, por exemplo, que a Pluris Media tem hoje, ela tem como escopo a norma técnica de proteção de dados pessoais, a ABEND Bureau Veritas. É uma norma feita, vamos dizer assim, a 4 mãos. Nesse sentido, o que é importante para... Vocês me ouvem? Uhum. Ah, sim, porque deu uma congelada aqui. Ó, que bom. Então, só deixando claro, essa norma, ela tem como possibilidade para as empresas, nesse processo de certificação, como a Érica colocou, na experiência da Pluris Media. O Bureau Veritas, neste caso, e falando um pouco do Bureau Veritas, nós somos o maior organismo mundial de certificação, né? Hoje estamos presentes em mais de 140 países no mundo, e nós atuamos como uma terceira parte, né? Então, nós vamos buscar dentro das organizações as evidências de que os requisitos da norma estão sendo atendidos. Então, em cima disso, é que as organizações acabam obtendo a sua certificação, que nada mais é que a demonstração para o mercado de que vocês atendem os requisitos da norma e, consequentemente, como ela tem como base a LGPD, o atendimento também à lei. Eu acho que todos vocês hoje devem estar percebendo as movimentações no mercado, porque quando nós falamos do atendimento do LGPD, não é simplesmente o atendimento na empresa, e sim na cadeia, com todos os stakeholders que é a empresa, né? Todo o cenário que a empresa interage. Então, é muito comum hoje as grandes organizações virem até as organizações de vocês e no estabelecimento de um contrato, de certa forma, questioná-los e exigir que exista o atendimento à LGPD. Então, uma coisa é você se autodeclarar atendendo à LGPD e outra coisa é você ter a possibilidade de ter uma certificação com um organismo de terceira parte com reconhecimento internacional que atesta que a sua empresa atende à norma de proteção de dados pessoais Bureau Veritas ABEND. Então, é nesse sentido que o processo de certificação traz valor e agrega valor ao processo, e que isso foi percebido desde o início pela gestão da ABEND, no sentido de proporcionar aos seus associados. Logicamente, deixando bem claro, pelo fato de ser um organismo de certificação, nós temos algumas situações que caracterizam conflito de interesse, então, por isso que o processo de implementação nós não realizamos. Nesse sentido, a Cláudia já apresentou o Vitor e a Moraes Andrade, que é a empresa que apoia a ABEND e os seus associados no processo de adequação e implementação dos requisitos da norma. Nós, enquanto certificadora, basicamente atuamos em 2 pilares. Um deles, que a Érica colocou, que é a auditoria de gap analysis, que vocês podem considerar que o gap analysis basicamente seria quase que uma pré-auditoria de certificação, né? A ideia do gap analysis é dar para vocês, na organização, uma fotografia de quanto o sistema de gestão de vocês em proteção de dados está atendendo ou não os requisitos da norma. Nesse sentido, esse retrato que vocês vão ter ao fim do Gap Analysis vai ajudar muito na adequação para evitar ou minimizar a possibilidade de ter processos não atendidos durante a auditoria de certificação. Então, o Gap ele ajuda muito nesse sentido, mas sempre a gente deixa bem claro, né?
o Ney mesmo lá da Vélez, a gente já conversou a respeito disso, que eles estão em processo também, e o Gap Analysis ele é uma auditoria opcional que fica a critério da organização. Mas, normalmente, as empresas encontram muito valor nesse processo. A auditoria de certificação propriamente dito, nada mais é que a visita presencial do auditor, buscando evidências que os requisitos da norma estão atendidos pela organização, né? É extremamente importante que esteja de conhecimento de toda a organização quais são todos os requisitos da norma. Logicamente, durante o processo de adequação, isso é coberto pelo processo de consultoria, que certamente fará um acesso inicial com a organização para verificar até que nível a organização está próxima ou não dos requisitos da norma, e assim a gente vai seguindo o processo. Hoje a certificação Bureau Veritas ABEND, ela tem a duração de 1 ano, então a empresa, após a auditoria e havendo atendimento aos requisitos da norma, ela vai receber, obviamente, o relatório final e o certificado válido por 1 ano, e um pouquinho antes do término desse 1 ano, para poder se fazer uma recertificação, ou seja, uma nova auditoria para garantir que os processos continuem em atendimento. Então, basicamente, é esse o processo de certificação que o Bureau Veritas realiza em conjunto com a BEND. Nós estamos à disposição de vocês, né? Hoje, no próprio site da BEND, vocês têm acesso não só à norma na íntegra, como também todas as regras que pressupõem o processo, desde o processo de implementação até a certificação. E ao longo do evento, a gente vai estar por aqui para, eventualmente, esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter a respeito do processo de certificação. Obrigado por enquanto. Cláudia, contigo. Vou trazer você para a BEND, hein? Tirar você da BV. Porque nós estamos juntos, nós já estamos juntos. Vitor, toda a sua palavra. Bom, Cláudia, obrigado, bom dia a todos. Eu vou falar bom dia em seu nome, Cláudio, para todo mundo, porque tem bastante gente nessa conversa. Que não estava antes. Eu acho que a ideia é uma conversa mesmo, um bate-papo, sem apresentações, e eu vou fazer alguns comentários a partir do que vocês falaram, né, das perguntas que estão no chat, e eu acho que a grande tema do momento é a certificação realmente. Eu acho que todos, minimamente, conhecem a lei, os pontos de dúvida que ainda existem sobre a lei, como iniciar um processo de adequação dentro de algumas limitações, mas a ideia, então, nesses 10 minutos que eu vou falar, 15 minutos aí de abordagem, é um pouco do dia a dia operacional, né? Então, começando até de trás para frente, né, tem uma pergunta aqui da Débora, né, perguntando até para o Caio, por que a surpresa da lei em vigor, né? E eu queria tentar explicar porque, de alguma forma, a lei surpreendeu todo mundo, né? É aquela história, né? Todo mundo se adianta, corre para se atrasar com calma, né, no processo de adequação da lei. Porque até os 45 minutos do segundo tempo, a lei havia sido adiada por uma medida provisória do presidente da República, que acabou não sendo convalidada em lei. Nós temos só o adiamento da parte das sanções administrativas, né, que ficou para 2021. E esse movimento de adiamento da lei foi um movimento muito forte, de mais de 80 associações empresariais, do qual a BEND fazia parte, num grupo que foi chamado Frente Empresarial LGPD, porque todos precisam de alguma previsibilidade para saber da data de entrada em vigor da lei, e isso foi sendo postergado a todo momento por iniciativas legislativas, então todos sabíamos que em algum momento a lei entraria em vigor, mas não sabíamos exatamente quando. Custo regulatório grande como a LGPD, né, de investimento em pessoas, ferramentas, processos, né, CAPEX e OPEX, né, eu preciso implantar e preciso manter esse custo, e que também, de alguma forma, tiveram que ser direcionados para que
boa parte das empresas enfrentasse essa questão da pandemia, todos foram pegos de surpresas, que era, ninguém esperava a lei entrasse em vigor em 2020, ninguém, portanto, direcionou orçamento e pessoas para isso, quem tinha direcionado teve que fazer alguma readequação para enfrentamento da crise Covid, então essa surpresa foi muito significativa para boa parte das empresas. Claro, aquelas empresas que há anos, ou até por serem filiais, ou terem matriz em outros países, e que, portanto, já seguiam regras europeias ou americanas de proteção de dados, minimamente estavam adequadas, mas é preciso um cuidado, porque a LGPD ela tem uma série de especificidades que não se confunde com o GDPR. Eu, às vezes, vou implantar ou trabalhar numa implantação da lei e eu vejo as empresas, não, eu quero estar adequado ao GDPR. Mas você não precisa, você vai gastar mais dinheiro do que é necessário. O que você precisa é estar adequado à lei. Claro, dependendo da operação, se for uma operação internacional, precisa olhar para isso. Mas eu acho que é importante a gente posicionar as empresas em que momento nós estamos, e o momento é o seguinte, né, nós temos a lei em vigor, nós ainda não temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o que significa a lei sem autoridade? A autoridade é quem tem competência para aplicar multas, dar direcionamento de algumas regras, interpretações que são genéricas na lei, por exemplo, coisas que são muito impactantes para o setor da comunicação, cookies, legítimo interesse, portabilidade de dados, são alguns dos temas que vão precisar de um maior esclarecimento pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e nós não vamos ter enquanto elas não forem criadas, né? É possível que entre hoje e amanhã nós já tenhamos os nomes da autoridade, mas até ela engatar e ter normativos que precisam passar por audiências públicas, consultas, as pessoas que forem indicadas têm que ser sabatinadas, etc., nós vamos ter aí, pelo menos, acredito que nós já vamos estar em 2021. O fato da autoridade não ter sido criada ainda não impede que as empresas já comecem a receber uma pressão grande dos seus clientes e clientes dos clientes. O fato de não ter uma autoridade que aplica a sanção não significa que o cidadão já não tem os seus direitos garantidos pela lei. Tem sido circulado aí consumidores pedindo informações sobre os seus dados, exclusões dos dados pessoais. O fato é que a lei já tinha pegado, mesmo antes de entrar em vigor, e ainda hoje existe já uma pressão da sociedade para cumprimento da lei. Uma empresa que, de alguma forma, foi surpreendida nesse modelo que a gente conversou, o que ela precisa fazer neste momento? Porque vai ser difícil uma implementação da lei em uma semana, um mês, 2 meses. O fato é que todos aqueles que precisam estar compliance à lei, ainda que isso leve um tempo, devem iniciar um processo. Então, a palavra de ordem é iniciar um processo de implementação a partir da adoção de um código de boas práticas e boas condutas. Então, se tiver poucos recursos, poucas pessoas a serem envolvidas neste momento, o que precisa ser feito é isso. Estabelecer um código de boas práticas e boas condutas, e a partir desse código de boas práticas e boas condutas, estabelecer um programa e um cronograma de implementação da lei, que deve se dar no tempo necessário, dependendo não só do tamanho da empresa, né? O que a gente verifica, às vezes não importa tanto o tamanho da empresa, importa a quantidade de fluxo de dados que a empresa tem na sua operação. Então, é importante hoje iniciar um processo a partir das boas práticas e olhar para esse caminho da implementação. E óbvio, né, que como já foi dito por todos, eu acho que o que a Érica colocou, eu acho que retrata muito bem, e a Pluris é uma empresa que já vinha seguindo todas as boas práticas de proteção de dados, e ainda assim passou por um processo de grande aprendizagem com a certificação. Então, isso mostra que é um processo extremamente rico de aprendizagem nesse processo.
Algumas coisas, né, o Daniel coloca, a empresa tem que ter área de TI própria, processo de anonimização, etc. A empresa não precisa ter área de TI própria, a legislação, inclusive, permite a figura do encarregado, né, que as pessoas chamam de DPO, a possibilidade até de terceirização. Eu tenho dúvida se a terceirização do DPO é uma boa, e eu tenho sido muito procurado por clientes pedindo esse trabalho de terceirização de DPO, porque o DPO ele não precisa ser uma pessoa que seja ou conheça tecnologia em profundidade ou direito em profundidade, ele precisa ter uma boa formação nas duas áreas, mas é uma pessoa muito calcada em relacionamento. E todas as questões técnicas e jurídicas, essa pessoa pode ter uma estrutura de apoio dentro da empresa. A figura do DPO hoje tem sido trabalhada por muitas empresas com uma estrutura de seguro, né, especificamente para a pessoa que vai assumir o encargo de DPO. Então, tem uma pessoa que trabalha comigo no escritório, que é minha sócia, que é a Lígia, ela é a DPO do escritório. Então, além de nós termos um seguro de responsabilidade civil do escritório, ela tem um seguro específico para ela, porque a responsabilidade é da pessoa física. Claro que a responsabilidade da pessoa física do DPO não é assumir a responsabilidade da empresa, né? Não é essa a ideia, mas exige algumas análises específicas. Temas como o que foi colocado pela Valeriana, que é a temática da anonimização e outras, tantas que vão surgir. Certamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando for criada, vai trazer, né, maiores esclarecimentos. Mas hoje, o que nós temos na lei é que se um dado for anonimizado, ele não é considerado dado pessoal para tratamento da lei. Então, a anonimização ela pode ser uma boa alternativa para continuar tendo naquela informação algo de valor relevante. A lei considera a anonimização utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis por meio dos quais o dado perde a possibilidade de associação, transmissão, distribuição e processamento. Tudo isso considerando os meios técnicos razoáveis para sua disponibilização. Muitas vezes, tornar um dado anônimo ou tornar possível a reversibilidade daquele anonimato é uma questão de investimento e custo. Claro que eu preciso olhar para a razoabilidade de tornar ou retornar o dado anônimo como dado pessoal. Dentro dessa fala, então nós temos, as empresas precisam hoje, quem não está como a Pluris, por exemplo, compliance, com certificação, etc., as empresas precisam iniciar um processo de adequação e o mínimo é a adoção de boas práticas, inclusive um documento chamado uma política corporativa de proteção de dados. Tudo isso vai permitir que a empresa enxergue no seu cenário, né, na sua atividade, o ciclo de vida de dados. O ciclo de vida de dados, eu vou compartilhar o ciclo de vida de dados. Eu estou falando, não sei se minha tela está aparecendo. Sim, sim. É a ideia que todas as empresas consigam trabalhar momentos de aquisição ou criação de dados, porque muitas vezes os dados são não só adquiridos, mas criados. Então, a ideia de aquisição já é uma sinalização que o mercado de comercialização de dados, enriquecimento de base de dados, é um mercado legítimo e legal. O cuidado que será necessário para essas atividades é a identificação da base legal da qual este dado é tratado. Eu preciso cuidar do armazenamento, do processamento, como eu vou compartilhar esses dados. Então, é importante que eu tenha a informação de como os meus parceiros tratam os dados. Então, obviamente, se o meu parceiro é a Pluris, eu tenho a confiança de que o meu parceiro
trata os dados de forma adequada. Mas se o meu parceiro é a Pluris e eu tenho que fazer uma entrega de um produto com uma empresa de logística, que vai receber uma série de dados pessoais para efetuar a entrega, eu preciso saber se esse parceiro também está compliance. Eu preciso ter uma ideia e uma dimensão de arquivamento desses dados e informações, inclusive estabelecendo regras de expurgo de dados, por critérios que possam envolver tempo, justificativa de tratamento de dados e assim por diante, e o momento de descarte. Então, esses são os momentos, né, e as situações que que de alguma forma vão justificar a utilização de uma regra de compliance que vai dar segurança jurídica para a operação. E a regra de certificação, como já foi dito, muito bem colocado aí, não só pela experiência da Érica, mas pelo Paulo, que está na operação da Bureau Veritas, demonstra que se a empresa está compliance, traz segurança jurídica, é uma boa prática, inclusive na própria legislação, um diferencial de mercado, traz confiança para quem trabalha com o tema. Então, são algumas questões que nessa conversa nós poderíamos trazer como objeto de discussão. Se for interesse de vocês, eu depois disponibilizo pela Bend um modelo de roadmap de implementação. Quem já viu alguma apresentação que eu fiz, eu uso esse modelo e disponibilizo, que mostra que a implementação se dá em diversas frentes, jurídica, segurança da informação, em geral, frentes em conjunto. Dificilmente eu vou conseguir a implementação da LGPD numa frente única, mas esse é um desenho que pode ser utilizado como uma referência para os associados da Bend. E eu acho que, encerrando a minha fala, né, esse processo de certificação, ao que me parece, sem entrar em valores, mas isso pode ser discutido, torna extremamente acessível a empresas de todo tamanho. Então, não tem por que não estar certificado. Essa certificação, aí correndo um grande risco de errar para menos, mas aí depois, quem estiver nos ouvindo, cobrem isso da Cláudia e da Bureau Veritas, mas um processo de certificação pode custar aí de 20 a 40 mil, 50 mil, enfim, dependendo do tamanho e porte da empresa, por quanto tempo vai ser certificado, é um processo de 1 ano. Então, há uma possibilidade de caber no bolso de muitas empresas que estão participando desse debate. Bom, são essas as minhas considerações. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, eu vou devolver a palavra para a Cláudia, e essas duas questões aqui do Paulo e do Augusto, a gente responde nesse finalzinho. Obrigado, Cláudia, obrigado a todos aí, parabéns para a Bend por mais essa iniciativa e por tudo que tem feito nesses anos aí em benefício de todo o mercado da comunicação. Um abraço a todos. Abraço, agradeço a participação de todos. Então, como você vai terminar respondendo pelo chat, a Deise vai passar um reforço do nosso calendário sobre as ações, contato do Paulo também, para dúvidas sobre a certificação. E é isso. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. Cláudia, obrigado, viu? Obrigada. Cláudia, eu posso aproveitar esses 2 minutinhos só para fazer os comentários dessas duas perguntas, e aí a gente atende aqui ao Paulo, né, que pergunta sobre agências de marketing, necessidades de certificação para a utilização e atuação de ferramentas terceiras, né? A certificação ela não é necessária, né? A certificação é uma boa prática, e ela indica para o mercado todo o esforço que a empresa fez para estar compliance, inclusive a transparência com a qual a empresa trata dados, tanto que permitiu que um terceiro isento, no caso, né, a certificadora,
verificasse os processos, inclusive pudesse ter a materialidade dessas questões. Então, não há, assim, há um incentivo em todos os países que têm lei de proteção de dados com mais tempo, o processo de certificação, e ele, como a própria Érica já mencionou, o Paulo também, ele ajuda muito na compreensão e desenvolvimento de fluxos de dados na empresa. Uma outra questão também bem operacional para quem tem certificação é a redução de custos de seguro, por exemplo, dentre várias outras questões operacionais, sendo que muitas empresas até dispensam ou podem dispensar esta obrigação se entender que o parceiro é um parceiro que tem certificação, está compliance. Todas as ferramentas, né, terceiras, SaaS, etc., elas precisam ter componentes de segurança de informação e viabilizar que a empresa cumpra a lei. Cada setor, cada indústria vai ter as suas regras e a sua forma de tratar dados. Então, não há nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum impedimento em utilizar ferramentas de terceiro, SaaS, por exemplo, desde que se olhe para essa operação e que se busque estar compliance, né? As questões de anonimização e eliminação, como o próprio Augusto colocou aqui, são coisas diferentes. A eliminação é expurgo de dados, né? O dado anonimizado e o processo de anonimização são processos, né? Onde cada empresa vai ter que analisar a viabilidade, custo-benefício de expurgar o dado ou tornar o dado anonimizado. A lei, ela expressamente sugere a anonimização em alguns casos, né? Então, quando a lei trata de utilização de dados para estudos por órgãos de pesquisa, a lei fala, sempre que possível, a empresa deve buscar a anonimização desses dados. Isso está em alguns dispositivos da lei, inclusive quando trata de dados sensíveis. A lei no artigo 12, ela fala que dados anonimizados não são considerados dados pessoais. Então, existe realmente essa diferenciação, que nas operações as empresas têm que analisar o seu custo-benefício de definir como vai tratar dados. A gente tem verificado que empresas têm optado, inclusive, em expurgar dados pelo custo e risco que é manter na base informações que ela não sabe a origem, não estão compliance e assim por diante. E esse é o momento de olhar para dentro de si e, obviamente, ajudar isso ajudar no desenvolvimento das atividades. Enfim, as pessoas têm o consentimento para uso, compartilhamento, etc. Bom, eu continuo aqui à disposição, Cláudia, devolvo para você aí a palavra para conduzir, se for o encerramento aí dessa conversa. Obrigado mais uma vez. Bom, obrigado, Vitor. Deixa eu só responder. Teve uma pergunta feita para mim, com a imensa ajuda do Vitor, ela foi em grande parte desmistificada, mas está falando sobre a surpresa, porque foi uma surpresa, afinal de contas, né? Na verdade, a gente espera que o governo tenha uma coerência numa condução apropriada do desenvolvimento das suas leis e políticas públicas. Então, esperava-se que fosse criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o comitê, que também faz parte dessa história, e nenhum dos dois hoje existe, né? Então, quando você tem uma lei que já foi passível de uma postergação de entrada em vigor, né? Você acompanha os sinais, não é? Então, você olha, criar a autoridade, criar um comitê, colocar uma nova data, acredita-se que isso vai entrar em vigor de fato, né? E não foi assim que aconteceu, né? As coisas aconteceram em descompasso. E isso acabou surpreendendo, olha, não foi a mim, foi a maioria das empresas. Agora, a maioria das empresas também, já desde da GDPR na Europa e de saber que o Brasil estava nessa direção, muito antes do Bolsonaro, o presidente, assinar isso aí, já estavam em um procedimento de orquestração dos esforços das políticas de gestão de proteção de dados. Só para aproveitar, perguntas sobre softwares de SaaS, etc.
Acho que é importante separar, não é? As competências. Então, as ferramentas de marketing de dados, notavelmente, para não entrar em outras searas, nós vamos falar em bancos de dados e ferramentas de marketing de dados na nuvem, que são cada vez mais populares. Muitas delas, se não todas, têm algum tipo de atendimento à proteção de dados, seja para invasão, né, que todas com certas limitações, tem vários graus de segurança, né? Então, tanto a invasão para que os dados sejam roubados, até a proteção no trânsito de dados, né? Então, às vezes, uma ferramenta, em transferindo os dados para outra, deixa os dados expostos e vulneráveis, né? Isso é um cuidado que quem contrata as ferramentas tem que cuidar. A agência, como operador, tem parte nessa escolha, deve se preocupar com a escolha das ferramentas que ela está usando, privilegiando ferramentas, de preferência, com o maior grau de segurança possível. Nada disso tira a responsabilidade da agência no que diz respeito a processos, né? Então, processos de acessos a dados, processo de transferência de dados, processo de intercâmbio de dados entre os sistemas. Então, isso em nada tem a ver exatamente com a plataforma. Algumas plataformas SaaS facilitam as coisas não só na segurança, mas também em traquear o tráfego desses dados de um lado para outro. E principalmente quando se fala, tem uma outra pergunta sobre bancos de dados, né, se eles precisam ser segregados. No ambiente de software na nuvem, o SaaS, ele tem particularidades em segregação, né? Você pode ter segregação de diversas sortes, já que você não tem a segregação física tão óbvia, né, onde você tinha o servidor físico, você tem vários tipos de modos de apartar bases de dados, sendo que acho que cabe fazer uma boa avaliação de como apartar os dados A ou B, se é que isso facilita a sua gestão, mas não é tão simples quanto apartar em bancos, na maioria das vezes, né? Você tem contratos com capacidades de processamento, com instâncias, com um modo de guarda e backup de dados distinto, um modo de traqueamento de dados distinto. Se você usa, por exemplo, a infraestrutura da Amazon é uma coisa, da Microsoft é outra, do Google é outra, da Oracle é outra. Então, dentro da plataforma que você escolheu guardar seus dados, sem desprezar as locais, local web, notavelmente, é importante dizer, você tem que entender como funciona a cloud, que você está embarcando seus dados, e dentro desses procedimentos que variam de um para outro fornecedor, fazer acontecer tudo que diz respeito ao atendimento da lei geral. É isso aí. Alguma consideração final? Paulo, só queria que você falasse para a gente sobre a certificação ouro e prata. Tem bastante empresas que às vezes já estão em algum processo dentro da empresa e isso pode viabilizar bastante o caminho. Sim, Cláudia. Dentro do processo de certificação e dentro da documentação disponível, inclusive no site da Bend, né, onde temos todas as regras que compõem o processo de certificação voluntária, a certificação ouro e a certificação prata, logicamente, as empresas sempre buscam e vão buscar a certificação ouro, que é o pleno atendimento aos requisitos da norma, com o valor agregado em cima de outros processos que dão maior sustentação à certificação. Então, muitas vezes, uma outra certificação, a empresa, por exemplo, já tem uma certificação em uma outra norma, né? E isso traz, e tem, vamos dizer assim, integração com a certificação de normas de proteção de dados pessoais, aí a caracteriza como a certificação ouro. A certificação prata nada mais é do que a certificação básica de atendimento aos requisitos da norma de proteção de dados pessoais. Então, fazendo trocadilhos, a certificação ouro seria o plus a mais, né? Ou seja, alguma outra norma, alguma outra certificação, algum outro processo que a empresa tem na organização que esteja implementado e que traga maior segurança dentro da norma de proteção de dados. Aproveitando também, Cláudia, só deixando claro, como o Vitor já reforçou, né? É óbvio, né? O importante é que as empresas busquem se preparar ao atendimento da LGPD de imediato. A questão da certificação, a gente sempre deixa claro, ela é voluntária, né? Então, nós colocamos durante esse nosso bate-papo, inclusive com testemunhos
da Érica, que já é certificada pela Plus Media, o quanto a certificação de terceira parte, a certificação independente, pode trazer valor para a sua organização no atendimento à LGPD. Mas o importante é começar. O Vitor deixou isso bem claro, e é importante porque, por mais que, eventualmente, a estrutura dentro de Brasília não esteja totalmente pronta junto à autoridade nacional, a lei está em vigor, a lei já foi sancionada, então é questão de tempo. Então, quanto antes começar a se preparar, melhor. Deixei no chat os meus dados de contato, o Vitor comentou da questão de custos, certamente o custo é bem acessível, nada que seja fora das possibilidades de uma organização, leve em consideração a estrutura de cada uma delas, e eu estou disponível para poder passar uma estimativa para vocês da certificação. Caso vocês tenham interesse, é só entrar em contato que eu estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado a todos também. Bom dia para todo mundo. Bom dia, obrigada. Obrigada a todos aí, e também ficamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida e trocar ideia a respeito. Obrigada, Obrigado, pessoal. até mais. Obrigado. Obrigada. Parabéns, Cláudia. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.